Primeiro erro, achar que a maior abertura da lente é a melhor para fotografar. Você compra uma lente clara porque ela tem uma grande abertura, certo? E você quer usar essa abertura. E aí, você acha que essa grande abertura da lente clara que você comprou é a verdade absoluta. É a abertura que você vai usar sempre, porque a lente te oferece essa abertura. E esse é um grande erro que você comete quando você compra aí uma lente clara, tá? Uma 50 f1.8, f1.4, uma 1750 f2.8. Você compra essa lente, acaba colocando na maior abertura e faz todas as fotografias, faz todo o seu trabalho nessa abertura. A grande abertura de uma lente, é claro que é uma das vantagens de se comprar uma lente clara. Porém, essa grande abertura, ela não pode ser usada em toda situação. A grande abertura, ela proporciona uma maior luminosidade, né, na lente, no sensor. Só que ela tem também os seus efeitos colaterais. Por exemplo, você pega uma lente 50mm f1.8. Quando você abre ela em f1.8, você, além de muita luz passando por ela, você também tem, por exemplo, um desfoque de fundo bem bacana na lente. Você faz um retrato de meio corpo, por exemplo, e você tem um desfoque bem legal no fundo. Só que isso também tem um custo. Porque quando você abre em abertura máxima, você diminui a profundidade de campo. E nessa redução da profundidade de campo, você acaba perdendo nitidez. A abertura máxima também pode proporcionar alguns outros inconvenientes, como, por exemplo, aberrações cromáticas. A maioria das lentes, quando você abre ao máximo e faz uma foto e tem luz refletindo em algo naquela imagem, acaba aparecendo aberrações cromáticas, que são contornos onde a luz reflete, contornos assim esverdeados, sabe? Fica uma borda verde ou roxa, dependendo aí da lente ou da luz. Ele muda a cor dessa aberração, mas acaba criando também essa aberração cromática. Um outro inconveniente de usar a abertura máxima, que é causado pela perca, né, do campo em foco, da profundidade de campo, é não ter todo um objeto em foco quando você precisa. Por exemplo, você vai fotografar vou pegar aqui esse objeto aqui, essa câmera de enfeite. Você vai fotografar um objeto, e aí você abre a sua lente, uma 50 f1.8, você abre ela em f1.8 e vai fotografar esse objeto. Quando você faz o foco na ponta do objeto, essa parte de trás aqui já está fora de foco, porque a profundidade de campo ela é muito pequena quando você abre totalmente o diafragma da lente. Então você precisa fechar, e à medida que você vai fechando o diafragma, a profundidade de campo vai aumentando. Então, para ter o objeto em foco, você tem que fechar o diafragma. Então, essa é uma outra situação. Às vezes você vai fazer um retrato muito fechado, com uma 50mm, por exemplo, e você está em f1.8, você faz o foco no olho, a orelha já fica fora de foco. Por quê? Porque você aproximou muito e abriu todo o diafragma da lente. Então você precisa fechar o diafragma. Você bota lá um 2.8, um 3.5, e aí você faz o foco no olho e você já tem a cabeça inteira em foco. E o resto para trás fica fora de foco, fica desfocado. É claro, quanto mais você fecha, menos desfoque você vai ter no fundo. Quanto mais você abre, mais desfoque no fundo. Só que tem a contrapartida, né? Abriu muito, você perde nitidez, né? Devido a uma profundidade de campo muito pequena. E você também tem aí o problema de aberração cromática. A aberração cromática,
muitas pessoas nem conseguem perceber esse problema, né? Mas a profundidade de campo e a falta de nitidez é um problema assim, muito visível quando você acaba aí abrindo muito, né, o diafragma, tá? Um outro problema também que é causado pela grande abertura é a perda de foco. Por ter uma profundidade de campo muito pequena, você perde o foco com muita facilidade. Basta um pequeno movimento do objeto que você está fotografando, ou seu mesmo, que você perde o foco. Por exemplo, uma prática muito comum é usar o ponto central da câmera, né, fazer o foco e reenquadrar. Se você está em f1.8, por exemplo, ou uma lente ainda mais aberta, e você vai fazer um retrato de meio corpo, né, um retrato mais fechado, você faz o foco no olho e precisa movimentar para fazer o reenquadramento, né, a técnica de focar e reenquadrar que é muito utilizada aí, né, na focagem aí de objetos parados. Então você faz o foco, só de fazer esse movimento aqui com a câmera para reenquadrar o assunto, você já perde o foco. Você desloca o plano de foco e acaba também perdendo o foco. Então, a grande abertura, ela é, claro, uma imensa vantagem em uma lente clara. Porém, não é toda a situação que você vai usar a máxima abertura. Tenha ciência disso, tá? É claro, você chega num lugar, não tem luz suficiente, você precisa jogar 1.8, manda 1.8 lá, né? E sabendo que você vai ter aí que contornar um pouco da nitidez, talvez, um pouco da profundidade de campo, né? Então, claro, é uma vantagem enorme ter uma lente clara, uma lente aberta, mas não é toda situação, não é toda cena que você vai poder usar essa abertura máxima. Só que tem a vantagem, né? Por exemplo, você pega uma lente f1.8, se você precisar fechar ela um ponto para ganhar mais nitidez, mais profundidade de campo, ainda assim ela é muito mais clara do que uma lente do kit, que é f5.6. Você pode fechar até 2 pontos que ela ainda continua mais clara. Então, claro, é uma vantagem enorme ter uma lente f1.8, mas não é toda a situação que vamos poder usar a sua abertura máxima. Beleza?